Boa tarde, caras e caros colegas psicólogos e psicólogas inscritas no terceiro seminário catarinense de avaliação psicológica. Meu nome é Jamir Sardá Júnior, sou psicólogo de formação e vou estar com vocês aqui hoje à tarde abordando esse tema, avaliação psicológica do paciente com dor, nesse nosso mini curso. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do seminário e parabenizar a 10ª plenária pela realização desse seminário que aborda um tema tão importante como a avaliação psicológica. Tema o qual, inclusive, esse ano acabamos tendo uma série de desfechos aí, negativos ou ainda em curso, né, sobre o tema que, mais uma vez, salientam a importância desse assunto. O meu nome é Jamir Sardá Júnior, eu sou psicólogo, atualmente professor do curso de Psicologia da Univale, e do programa de pós-graduação. Atuo na área de avaliação psicológica há mais ou menos uns 20 anos e também na área de dor, né. Nessa área eu trabalho tanto com psicologia clínica, quanto com a parte educativa, né. Eu faço parte da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, atualmente no Comitê de Educação, da IASP também, no SIG de Educação. Faço parte do grupo que trabalha na pós-graduação de dor do Einstein, e vou estar aqui falando para vocês de um tema que eu aprecio bastante, que é a minha prática clínica do dia a dia, tanto a avaliação psicológica, quanto a avaliação e o tratamento de pessoas com dor, seja ela aguda ou crônica. Então, para que a gente possa abordar um pouco esse assunto inicialmente, eu vou dividir então a nossa aula, o nosso mini curso em 3 partes, tá ok? Inicialmente vamos compreender, vamos discutir um pouco algumas questões da multidimensionalidade da dor. A partir disso, então, partindo para a questão de uma avaliação multidimensional, no nosso caso aqui a avaliação, né, psicológica de pessoas com dor, e quais seriam os possíveis recursos utilizados para atuar nessa área. Então, essa aula, este mini curso será dividido em 3 blocos. Então, inicialmente um bloco teórico sobre dor, aí no segundo bloco falar efetivamente do processo de avaliação psicológica de pacientes com dor crônica, e posteriormente, no terceiro bloco, eu vou estar falando com vocês, vamos estar trabalhando um caso clínico, né, para que a gente possa então trabalhar esse conteúdo de uma forma mais prática. Bom, então, começando então as questões teóricas, é importante entender a dor como um fenômeno multidimensional, tá? Então, segundo a IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor é uma experiência desagradável, sensitiva e emocional, associada a uma lesão real ou potencial dos tecidos ou descrita em termos desta. Então, essa definição foi atualizada no final do ano passado, agregando um componente de que a dor pode ser descrita em termos desse fenômeno, mas eu trouxe essa definição, né, um pouquinho mais antiga aí, né, que até ano passado estava sendo utilizada correntemente, para que vocês possam ter um pouco mais clareza desses elementos. Então, a dor tem um componente sensorial ou biológico, mas ela também tem um componente emocional. Quando eu tenho dor, eu sofro, né? Eu tenho uma resposta emocional quando eu entendo que esse estímulo é interpretado como algo desagradável do ponto de vista tanto biológico quanto psicológico, né? Uma pressão, uma queimação e algo que me deixa triste, que me deixa ansioso, tá? Então, sempre eu vou ter os 2 componentes. Eu sempre vou ter uma resposta a esse estímulo que está sendo processado. E o que é interessante nessa definição é que ela deixa bem claro que essa lesão, né, que essa experiência desagradável pode ser decorrente de uma lesão real, potencial ou descrita em termos desta. Ou seja, não existe uma relação direta entre a lesão, o tamanho da lesão ou o tipo da lesão e a intensidade da dor, né. Tanto que estudos mostram, né, que 30% das pessoas com dor cervical não apresenta nenhuma alteração de imagem, nenhuma alteração nos exames, né.
enquanto que outras pessoas, cerca de 30% também, curiosamente, que têm lesão não referem dor, né. Isso demonstra claramente então, né, que eu não vou ter uma relação direta entre lesão e dor. Essa figura ela é bastante ilustrativa e eu gosto bastante dela porque ela deixa bastante claro, né, as várias dimensões presentes ou que compõem o fenômeno dor. É óbvio que inicialmente eu tenho uma dimensão nociceptiva, né, aqui isso envolve toda a nossa estrutura fisiológica para a percepção, transmissão e transdução de um estímulo que potencialmente causaria dor. Esse estímulo ele vai depender de uma série de substâncias para ser transmitido, uma série de substâncias estão envolvidas, tanto substâncias, neurotransmissores, substâncias inflamatórias, anti-inflamatórias, né, uma série de elementos que precisam estar presentes para que esse estímulo seja processado como doloroso. Eu tenho uma segunda dimensão, que é a dimensão perceptual ou cognitiva, e aqui eu posso dividi-la em duas, né. A percepção, os processos cognitivos básicos, memória, atenção, então toda pessoa tem uma memória de dor, toda pessoa que sente dor aliás, tá, porque tem pessoas que têm uma alteração fisiológica que não sentem dor, e então, quando nós, interpretamos um estímulo, ele em geral é remontado, né, ele vem através das nossas experiências prévias com dor. E uma segunda dimensão cognitiva da dor que é a atenção. Dor demanda atenção. Dor é um estímulo muito forte, né, e faz com que a nossa atenção, nossa consciência se direcione àquele estímulo. Uma das questões, né, que a gente vai ver então, que é bastante importante para essa compreensão, também são os processos cognitivos secundários, vamos dizer assim, ou de natureza mais, associada a crenças, expectativas, percepções, no sentido mais do significado. Então, hipervigilância, autoeficácia, aceitação, a minha expectativa de como essa dor vai evoluir, qual é o significado, qual é a minha compreensão, por que eu tenho esse quadro de dor, tudo isso faz parte dos processos cognitivos. Num terceiro nível, eu tenho aqui então os componentes afetivos, né, ou seja, as emoções básicas, né, no nosso caso aqui até subemoções, tá. A gente tem aqui uma mistura, né, ansiedade, depressão, irritação, algumas dessas são emoções tipicamente classificadas, outras não são emoções necessariamente, mas são respostas emocionais, tá. É muito raro que alguém tenha dor e não expresse nenhum desconforto emocional nesse sentido. E essa dimensão a gente chama de a dimensão emocional, que está ali colocado, né, sobre a palavra sofrimento, até para distinguir que o sofrimento é a parte emocional da dor, tá? E a dor em si é o componente mais de natureza biológica, tá? Embora a gente não consiga separar esses componentes. Quando eu tenho uma sensação dolorosa, eu tenho uma sensação total, que implica tanto em elementos sensoriais quanto uma resposta emocional. Eu tenho ali também, né, os comportamentos. Que comportamentos? Comportamentos como dormir, se alimentar, postura, prática de atividade física. Esses comportamentos têm um papel bastante importante, né, na percepção, manutenção e evolução de quadros de dor. Isso aqui tanto vale para dor aguda quanto dor crônica, tá? E aí eu tenho o último componente, né, que é o componente do ambiente, e isso envolve principalmente aspectos sociais e familiares e aspectos do trabalho. Então eu posso ter um trabalho que seja danoso, né, em termos mecânicos para a minha estrutura biológica, então ele estaria contribuindo, né, para esse estímulo nociceptivo. Por outro lado, para quem tem dor, há a possibilidade, às vezes, o que interfere, no caso de pessoas que têm uma dor importante, voltar ao trabalho. Primeiro, a característica do trabalho que a pessoa realiza e a satisfação dela com o trabalho. Esses dois componentes da dimensão ambiente, no sentido laborativo, são bastante importantes. E com relação à questão das relações sociais ou familiares, né, a dor interfere na qualidade da nossa relação familiar, né? Nossa família também, algumas vezes, tem impactos bastante importantes, né, quando convive com alguém que tem dor. Então isso acaba por alterar a qualidade das relações.
também no ambiente familiar que a gente aprende muitas vezes como lidar, quais as estratégias a gente vai desenvolver para lidar com uma doença. É muito comum que algumas pessoas tenham uma resistência a tomar medicação porque a família toda falava, olha, isso é químico, isso faz mal. Enquanto que outras, uma família já que faz uso frequente de medicação, a gente tem até esse exemplo, né, na cultura norte-americana, que é uma cultura com dependência de opioide, porque usa opioide desde lá da guerra do Vietnã a rodo. Então tem opioide em casa e isso faz com que essa resposta dessa população norte-americana seja consumo excessivo de opioides decorrente de questões econômicas e sociais, tá? Para avançar um pouquinho então, vamos a essa figura aí, que é uma outra figura que ilustra, que explica bastante bem a questão da transmissão da dor, tá? Nós tínhamos aí um modelo cartesiano, que estava bastante em voga até 1950, e que a partir desse período começa a apresentar algumas evidências que não dá conta de compreender a dor, tá? O Descartes, né, ele tem uma teoria bastante popular sobre dor, né, que separa, na verdade, essa compreensão da dor a partir entendendo que a dor é decorrente de um estímulo periférico que é transportado até o cérebro e esse cérebro tem uma resposta de dor, tá? Então, no modelo cartesiano, a dor, né, ela vem aqui da periferia, ela é transportada até o cérebro, transmitida, transduzida, e aí, ok, uma resposta de dor. Bom, o que acontece muitas vezes, né, essa teoria começou a ser falseada, porque muitas vezes você não tem a interrupção dessa via de transmissão e ainda refere dor. Ou seja, né, é uma contraevidência ao modelo proposto pelo Descartes, né? Novamente, você tem pessoas que têm ausência de dor, mesmo com lesão. Opa, mais uma carência de evidências que sustentavam a teoria cartesiana. Pessoas que têm o mesmo tipo de lesão e têm dores diferentes. Opa, mais um ponto contra aí a proposta cartesiana. E aí, então, a partir dessas várias carências de sustentação da teoria de dor proposta pelo Descartes, o Melzack e o Wall, um psicólogo canadense e um fisiologista inglês, propuseram a teoria do controle de portais. Segundo esse modelo, né, a teoria de controle de portais, ela estabelece um novo paradigma ao enfatizar a importância da modulação realizada pela espinha medular, sistema nervoso central e hipotálamo nos processos dolorosos. O que acontece, então, segundo esse modelo proposto pelos autores, e hoje em dia até é uma teoria já um pouco com releituras da teoria do controle de portais. Temos aqui, então, né, toda uma estrutura fisiológica para transmitir esse estímulo nociceptivo, porém, esse estímulo ele é modulado ao longo de todo o nosso sistema nervoso central, incluindo, né, aqui toda da periferia, né, sistema nervoso periférico, até medula e cérebro, tá? Entendendo que essa modulação não é apenas um outro conceito, tá? Descartes propõe um conceito de transmissão. O Melzack e o Wall estão propondo um conceito de transdução, de modulação desse estímulo que sai da periferia, ou pode ser até, né, também de regiões, é claro, do abdominal, enfim, qualquer outra região. Então isso é muito novo, lá em 1965 é um conceito novo, e segundo alguns comentários aí, esse artigo, né, da Gate Control Theory foi publicado na revista Science, mas foi refutado diversas vezes. Parece que o artigo voltou muitas vezes para que os autores colocassem mais evidências para sustentar a teoria proposta. Hoje em dia é uma teoria bastante conhecida, né, e quem trabalha com dor vê claramente que o que passa em termos de emoções e de funções cognitivas vai fazer com que esse estímulo nociceptivo seja transmitido de forma completamente diferente. Por exemplo, né? Pessoas que se submetem a fazer tatuagem. Dói fazer tatuagem? Algumas pessoas dizem que não. Outras pessoas, embora gostem, dizem que sim, dói, né? O que vai fazer doer mais ou doer menos? Qual é o valor, qual é o significado, qual é a sua experiência prévia com esse evento? O mesmo vale para dor de dente.
Né? Tem pessoas que se negam ou têm muita resistência para ir ao dentista para não sentir dor. Enquanto que outras pessoas vão com uma certa tranquilidade e sabem que aquele evento lá vai durar 5, 10 minutos e depois termina e ela vai sair de lá com mais saúde. Né? Mesma questão para a dor no parto. A dor no parto ela é muito parecida para todas as mulheres. 10 de dilatação. O que muda? A cabeça da mulher. E é aí que ela vai sentir mais dor, e algumas vão referir que é a pior experiência que eu já tive na minha vida, e outras vão dizer, olha, quando eu achei que a coisa ia ficar muito ruim, a criança nasceu. Isso reforça, né, isso ilustra aqui esse modelo da teoria do controle de portais, que de alguma forma, né, bastante simplista, traz aí uma proposta, né, de modulação do sistema nervoso central. E quando eu falo aqui de sistema nervoso central, é importante que vocês entendam que processos cognitivos e emoções fazem parte, né? Elas acontecem no sistema nervoso central. Bom, de novo lá então, né? Aqui só para ilustrar, o modelo cartesiano lá, fogo, né? O estímulo vindo da periferia e sendo levado até o cérebro e a resposta do cérebro a esse estímulo. E aí passando para a teoria do controle de portais, esse aqui é o Melzack Wall, Melzack é esse senhor aqui, o Wall é o outro, e aqui a teoria da neuromatriz. A teoria da neuromatriz, tá? Me desculpem o slide em inglês, ela é uma evolução da teoria do controle de portais, e eles salientam aqui, né, que tem o componente cognitivo, afetivo e sensorial, né, e que aí aspectos cognitivos, aspectos sensoriais, aspectos referentes aí às emoções, toda a estrutura, né, e os próprios estímulos internos e externos vão compor essa matriz neurológica processadora de dor. E o que a gente vai ver então é que de alguma forma a gente tem pessoas que são hipersensibilizadas à dor, que os neurologistas costumam definir, né, que elas têm uma sensibilização central e periférica para a dor. Elas têm um sistema que processa, é como se elas tivessem um amplificador de dor. Esse amplificador ele é neurológico, tá? E ele envolve desde estruturas biológicas, como o gânglio dorsal, enfim, o hipotálamo, o córtex, todas as estruturas que vão processar esse estímulo nociceptivo, mas também envolve cognições, emoções, comportamentos, reforçadores sociais, tá? Para quem lembra do filme Matrix, né, o filme Matrix ele foi criado baseado no mito da caverna do Platão, e lá no filme, né, para quem lembra aí, os personagens do filme eles contestavam se eles viviam numa realidade real ou numa realidade virtual, né? E o que a gente sabe hoje em dia é que a realidade é um processo que é óbvio que depende de estímulos, objetos que estão no ambiente, mas a realidade também é criada mentalmente. Tanto que a gente tem hoje em dia as realidades virtuais que não são necessariamente objetos concretos, né, mas sim objetos vivenciados enquanto tal, tá? E tem até áreas da dor que usam bastante esse conhecimento, né? Por exemplo, crianças que têm queimaduras bastante importantes, elas podem tomar banho, que é um procedimento muito dolorido para quem tem queimaduras em extensões do corpo muito grande, e então a criança coloca um óculos virtual e vai estar, né, esse estímulo que ela está vivenciando faz com que ela não coloque a atenção dela tanto no estímulo doloroso que é tomar banho para quem tem uma queimadura de uma grande extensão no corpo, tá? Mas para fechar então a questão conceitual aqui da teoria do controle de portais, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que toca um instrumento musical, como quem toca piano, tá? Tem que ser uma coisa sofisticada, que tem aí uma escala de notas, né? Então, quando uma pessoa que toca piano, você fala assim para ela, toca aí um Lá maior, o cérebro dela lê música, né? Eu não tenho nem ideia o que é um Lá maior, por exemplo, tá? Então, eu não tenho uma neuromatriz, né? Eu não tenho nem ouvido, nem um sistema de compreensão e transmissão de vibração de som muito bom em termos de nota musical. Eu não tenho esse programa como se fosse assim, tá? Então a gente sabe hoje em dia, né, já há bastante tempo, que em função da nossa neuroplasticidade, a gente tem um hardware, né? A gente tem estruturas físicas muito
parecidas, mas essas estruturas físicas elas têm bastante plasticidade, né, então a pessoa às vezes tem um cerebelo hipertrofiado, por quê? Porque, claro, ele não fica o tamanho não aumenta tanto assim, mas enfim, é muito mais uma questão não de tamanho, mas sim de sistema, de configuração, né, e isso vale para quem tem dor. Então tem pessoas que são sensibilizadas, tem uma sensibilização central e periférica para dor, ou seja, diante do mesmo estímulo aplicado a 2 pessoas, uma vai referir mais dor, outra vai referir menos dor. Isso não é um processo psicológico, como as pessoas diriam. Isso é um processo que tem a ver com um processo neurológico, tá? E o processo neurológico envolve estruturas biológicas, processos cognitivos e emoções. Então, para avançar um pouquinho aqui na nossa aula, tá? Só gostaria de ilustrar então algumas questões e marcar aí, né, para vocês a prevalência de dor, né? Uma prevalência bastante aí moderada, vamos dizer assim, de 20%, ou seja, em cada 5 pessoas, uma tem dor crônica, tá? É só a gente pensar em pessoas que a gente conhece que têm artrite reumatoide, lombalgia, fibromialgia, cefaleia, lúpus, HIV/AIDS, e aí vão entrar uma série de doenças, né? E existem até outros estudos que pontuam que essa prevalência chega a 40% em algumas populações, mas 20% eu acho que é o número mais, que para mim faz mais sentido, tá? Esse dado é de um grupo de pesquisadores da Austrália que fez um levantamento aí, mundial sobre dor. Uma outra questão bastante importante, tá, para pontuar então, é a diferença entre dor aguda e dor crônica, tá? Dor aguda que dura segundos, minutos, horas ou até meses, mas que faz sentido com relação àquele período que você necessita para se recuperar. Uma dor de dente, 1 dia, 3 dias, 1 semana. Uma cirurgia de joelho, às vezes o joelho fica doendo durante 3, 4 meses, isso ainda é entendido como dor aguda. E dores crônicas, então dores que persistem por um período maior do que o esperado para a recuperação, né, em termos temporal aí, mais que 6 meses, tá? Então se eu tenho uma dor de cabeça, né, na maior parte 12 dias durante os últimos 3 anos, eu tenho dor crônica, né. No caso da artrite reumatoide, dor na maior parte dos dias, por os últimos 5 anos, dor crônica. Bom, e o Tuck então, que é um psicólogo norte-americano e talvez uma das maiores referências em dor no mundo, né, até recentemente não tem publicado muito, mas durante aí os últimos 20 anos, né, provavelmente o psicólogo que mais publicou nessa área. Com relação ao modelo biopsicossocial da dor, ele pontua que fatores biológicos podem iniciar, manter ou modular perturbações físicas. Fatores psicológicos influenciam a avaliação e a percepção dos sinais fisiológicos. Então, são os fatores psicológicos que vão mediar como eu interpreto esses sinais biológicos, tá? Que muitas vezes até não são reconhecidos em termos de imagem ou alterações, mas às vezes acontecem alterações neuroquímicas que a gente até não tem recurso para identificar ainda. Bom, os fatores sociais são extremamente relevantes, eles vão dar a forma às respostas comportamentais do paciente sobre a sua percepção de suas perturbações físicas, tá? Por exemplo, né, vamos pegar um exemplo bastante simples. O que determina se você vai à aula ou não quando está resfriado? Não é o resfriado, ou até no caso de uma gripe, né, uma virose, não é o caso do vírus. É se você pode faltar à aula ou não pode. É isso que determina muitas vezes esse comportamento que a gente tem diante das doenças, né? Estou com febre, eu vou trabalhar ou não vou? Depende, se eu ganho sem trabalhar, eu não vou, né? Se eu só ganho ao ir trabalhar, se eu não estou muito ruim, eu vou. Então, os fatores sociais, eles vão sim dar a forma como eu vou responder a uma determinada situação. Estou falando aqui, né, no caso da área da saúde. Então, falando um pouquinho de teorias de dor, né, seria essa aqui, a primeira parte do nosso mini curso. Eu só vou estar fechando com vocês aqui nesse slide, né, do modelo biopsicossocial proposto pelo Engel, né, em 77, e ali já por meados dos anos 80, aí, já adaptado, né, à área de dor. E esse modelo proposto pelo Engel, ele sugere, né, e existem evidências que existe uma relação dinâmica entre mudanças biológicas, estado psicológico e contexto social. No
No caso da dor crônica, né, esses fatores têm papéis distintos na dor, aqui eu estou falando de intensidade e tipo de dor, na incapacidade física e no desajuste emocional. Por exemplo, tá, o maior preditor de intensidade da dor, incapacidade física e desajuste emocional é um conceito chamado hipervigilância ou pensamentos catastróficos, tá? Muitas vezes a lesão vai predizer, né, vai permitir que eu entenda o quanto dói, o tipo de dor, né? Então, uma dor de dente, por exemplo, é do tipo, né, uma infecção no canal é do tipo latejante, né? Ninguém tem dor de dente do tipo choque, a não ser que você tenha uma nevralgia do trigêmeo. Então, é um componente biológico importante entender, mas ele não é preditor de incapacidade física e desajuste emocional. Tem pessoas que têm uma lesão muito importante e mesmo assim elas vão trabalhar e elas não ficam deprimidas. E outras pessoas têm alterações bastante importantes do ponto de vista de incapacidade física e desajuste emocional, tá? Isso vai depender das interações entre as dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Agora, então, eu vou trabalhar com vocês de uma forma um pouco mais específica o papel dos principais aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais que podem contribuir para a dor, incapacidade física e sofrimento psicológico. Tá? Eu vou tentar, então, não só apresentar os aspectos, mas quais seriam as suas principais contribuições ou como isso acontece. Bom, em termos de aspectos emocionais, né, ansiedade, estresse e depressão participam da transição de dores agudas para dores crônicas e na manutenção destas, tá? Existem muitas evidências que suportam esses achados, mas os dois estudos mais antigos já são estudos que têm aí quase 20 anos, já foram realizados há mais ou menos 20 anos, né, na Suécia e na Dinamarca. E como é que isso acontece, tá? Bom, a ansiedade tem um papel diferente na dor e na incapacidade física e no sofrimento psicológico, tá? Quando eu estou mais ansioso, eu foco mais nas minhas preocupações negativas e eu tenho uma tensão muscular maior, né? Então, se eu estou, o exemplo típico, né? Aquela pessoa que fica super ansiosa quando vai ao dentista e aí vai sentir mais dor porque está mais atenta ao estímulo doloroso. Tem um outro tipo de ansiedade que é importante a gente diferenciar, que é a ansiedade de sentir dor, tá? Então, algumas pessoas têm dor, mas com medo de voltar a sentir dor, que a sua dor piore, ela acaba tendo mantendo esse ciclo, tá? Com relação ao estresse, eu estou falando aqui de eventos estressantes, tá? Não é daquele estressezinho do dia a dia que as pessoas confundem, né, com o verdadeiro estresse, que é aquele evento, né, que demanda da gente uma resposta maior do que a gente tem no dia a dia, no caso, um evento como um desastre natural, né, um estressor de trabalho do dia a dia, né? Isso faz com que quem tenha diversas alterações naquele circuito, né, hipotálamo, pituitária e adrenal, que pode contribuir tanto para a ansiedade e para a depressão, mas que vai contribuir principalmente para que o nosso sistema endócrino libere uma série de substâncias que vão interferir na função do nosso sistema imunológico, tá? Então, o estresse gera imunossupressão, e isso é bastante importante, principalmente para respostas inflamatórias. No caso da depressão, só para vocês terem uma ideia, de cada 3 pessoas que têm dor, uma tem depressão, tá? E a depressão, ela atua de diferentes maneiras, no caso, na intensidade da dor, né? Em termos de neurotransmissão, parece que a neurotransmissão da dor e de estados emocionais ela é bastante parecida. E também, quando estamos com dor, com depressão, a gente tende a focar mais nos aspectos negativos, tá? Então, ela também contribui de uma forma dupla, tá? É importante salientar, tá? Não quer dizer que se eu tenho TAG, se eu tenho TEPT ou se eu tenho depressão maior, eu vou ter dor. Mas esses elementos, sim, contribuem para a transição, para a cronificação de quadros de dor. Tá? Com relação aos processos cognitivos, tá? Aqui eu vou excluir memória e atenção concentrada, mas focar em cognições mais no sentido de crenças, tá? Então, pensamento catastrófico ou hipervigilância é o fator
psicológico que mais contribui para intensidade da dor, incapacidade física e desajuste emocional. Por quê? Porque o catastrófico ele é hipervigilante, ele fica com atenção que um evento, que vai acontecer um desfecho negativo diante de um tal evento. E isso faz com que, em termos de neuromodulação, né, o cérebro dele fique atento para perceber os eventos aversivos, tá? Desesperança é um fator importante que contribui principalmente para desajuste emocional. Baixa autoeficácia contribui para incapacidade física e desajuste emocional, não tanto para a intensidade da dor. Estratégias de enfrentamento passivas, né, contribuem principalmente para incapacidade física e desajuste emocional. Aceitação contribui principalmente para desajuste emocional. Aqui falou aceitação e evitação, porque esse ciclo de evitação vai ter um papel importante na incapacidade física, tá? Agora, dentre todos esses fatores, a hipervigilância é o mais importante. Tem um estudo aqui, realizado, né, por um grupo de Florianópolis, do Dr. Wilker Campos, um neurologista da Neurondor, onde ele colocou neuroestimuladores em 30 pacientes que tinham indicação para tal. Né, o neuroestimulador é um equipamento que consiste de um grupo de eletrodos, né, que é fixado no local específico da coluna e ligado para uma bateria, né, implantada dentro da pessoa. E esse equipamento, vamos dizer assim, tem indicações para ser instalado em alguém que não respondeu a vários tipos de intervenção. E ele pode reduzir a dor em até 70%. Em geral, é uma boa resposta, tá? As pessoas que tinham scores altos numa escala de hipervigilância ou pensamentos catastróficos tinham piores resultados quando era implantado o neuroestimulador. Para você ver que é um equipamento extremamente sofisticado e que o maior modulador da resposta ao equipamento, né, não era a intensidade da dor, tipo de cirurgia, idade, se fumava, mas sim hipervigilância. Então é um dado bastante interessante. Temos aqui outros aspectos muito importantes, que é a aprendizagem, reforçadores ambientais e aspectos culturais. Eles têm um papel extremamente importante na forma como o sujeito percebe e responde ao estímulo, né? E aqui a gente pode pensar, então, na questão dos valores e crenças desenvolvidas na família e, de maneira geral, a gente acaba tendo uma percepção ou mesmo utilizando estratégias de enfrentamento muito semelhantes ou, às vezes, se opondo ao que nossos familiares também utilizam, tá? Um outro elemento social aí, então, diz respeito a litígios e características do ambiente de trabalho. Eles são mediadores ou moderadores de incapacidade física, né? Um dos maiores preditores de retorno ao trabalho é as características físicas do meu trabalho e a minha satisfação com o trabalho que eu realizo, né? E não o quanto dói, né? Eu tinha 2 pacientes, os 2 pacientes com dor lombar, L4, L5, compressão, típica lombociatalgia, e um deles só queria voltar a trabalhar o mais rápido possível, o outro ele só pensava em se aposentar. Isso não tinha relação necessariamente com o padrão de dor deles, mas sim com a satisfação com o trabalho, com níveis de depressão e ansiedade, com relação a crenças, né, sobre o valor do trabalho, as crenças de autoimagem também. Então, isso tudo era muito maior, né, no sentido de predizer quem ia voltar ao trabalho ou não, tá? Então, acho que a partir daqui, tá, para quem, né, está conseguindo aí montar um esquema, dá para ver assim que eu tenho algumas teorias que me permitem entender esse fenômeno melhor. Eu tenho várias evidências mostrando, né, como as diversas dimensões da dor participam desse fenômeno bastante complexo. E, só para vocês terem uma ideia da complexidade dos fatores sociais e culturais, né, na nossa sociedade e em várias sociedades, a gente submete a vários procedimentos dolorosos, tanto para ter uma boa saúde, como, por exemplo, ir ao dentista, né, como para ficar de acordo com os padrões estéticos, né? Então, toda a questão aí de depilação, salto alto, roupa apertada, são procedimentos estéticos muitas vezes dolorosos, mas que têm um reforçador social um reforçador ambiental muito importante,
né? Vale a pena sentir dor, né? Você veja que curioso. Quando a gente pergunta para uma mulher porque ela vai fazer parto normal ou cesárea, ela fala: "Não, não, vou fazer cesárea porque eu não quero ter dor". E, na verdade, isso é um grande, erro, tá? É um grande engano, né? Parto normal, em geral, está associado a menos dores, em termos até de período de dor, do que cesárea. É óbvio que cesárea tem a sua indicação, mas a história da dor foi uma história construída culturalmente, né, e pela categoria médica, que a cesárea é um procedimento indolor. Não, você vai ter dor por mais tempo, e cesárea é uma grande cirurgia que pode ser até ter seus desfechos bastante negativos. Então, a gente tem uma teoria da dor, a gente tem evidências, né, e a gente começa aí a dar uma ideia para vocês do que eu vou avaliar, né. Eu vou avaliar o que a literatura mostra que é fator complicador de dor, né. Eu vou avaliar ganho secundário? Não, a literatura não traz muita coisa com relação a essa questão do ganho secundário, tá. Eu vou avaliar aí a relação entre aspectos inconscientes e dor? Não. A psicanálise não é uma boa teoria para entender dor, tá. As maiores evidências vêm da área das neurociências, né, e das terapias cognitivo-comportamentais, sejam elas, né, as mais antigas ou as mais atuais, como a terapia de aceitação e comprometimento, mindfulness. Esse modelo aí, ele explica bastante bem, né, esse ciclo de medo e evitação, né. Então, numa situação normal, eu tenho uma lesão, eu confronto essa experiência, e aí eu vou me recuperar, né. E uma pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma experiência dolorosa, ela acha que essa dor, ela avalia isso, né, em função do seu padrão catastrófico, de como um afeto negativo, como uma informação ameaçadora de doença. Se eu estou doendo, se está doendo mais é porque a minha doença está evoluindo, se eu ficar parado vai parar de doer, e aí surge esse medo relacionado à dor, e aí entra a evitação, porque naturalmente quando tem dor aguda a gente pensa: "Eu vou ficar parado, meu organismo vai se recuperar, e amanhã então eu volto a fazer as coisas". Para dor aguda isso é uma grande verdade, e para dor crônica isso é uma grande mentira. Quanto menos você faz, quanto mais atento você fica, maior essa síndrome do desuso aqui, você vai deixar de mexer o seu corpo, né, você vai perder massa muscular, questão do encurtamento de tendões, isso vai levar à incapacidade física e a sentimentos de depressão, e aí esse ciclo tende a se manter. Então, não estou falando aqui em termos de avaliação psicológica, mas em termos de intervenção, você tem que pensar então em como quebrar esse ciclo, né, ou como abordar os elementos que mantêm esse ciclo, né, de medo e evitação. Bom, essa figura é uma figura também bastante ilustrativa para compreender a participação dos aspectos psicológicos. O que a gente pode ver nessa figura aí, né, é que não existe uma relação direta entre dor e sofrimento e incapacidade física excessiva. Essa relação ela é mediada ou moderada pela minha prática de atividades, pelas minhas crenças e pensamentos, pela falha nos tratamentos que eu realizei, pelo uso prolongado de medicação, pela perda de emprego, presença de dificuldades financeiras e familiares, pela relação entre redução de atividades físicas e deterioração física, né, ou descondicionamento. E, só pensando nesse exemplo aqui direto, né, eu deixo de fazer atividade física, fico descondicionado, ao não produzir neurotransmissores, ficar em casa, reduzir meu contato social, eu fico deprimido, fico ansioso, tenho sentimentos de desesperança. Muitas vezes as pessoas, além de ter a dor, já têm efeitos colaterais associados ao uso de diversas medicações. Com frequência eu já fiz vários tratamentos aí e nada funcionou muito, então eu também posso ter sentimentos de desesperança, depressão, irritabilidade. E aí eu até poderia associar 2 novos elementos aqui, nessas repercussões da dor. O sono, então, quem tem dor dorme mal e quem dorme mal tem dor, tá? Isso é um ciclo vicioso. Existe uma relação muito
bidirecional e muito importante entre dor e sono. E o outro elemento aqui é alimentação, né? As pessoas elas ingerem uma série de alimentos que são inflamatórios, né? A nossa alimentação, em grande parte, determina bastante a nossa neuroquímica aí, que vai estar presente em quadros de dor. Então, só para dar uma ideia, né, que muitos daqueles aspectos abordados anteriormente, tanto, né, aqui nas teorias de dor, quanto mais claramente descritos aqui nas evidências dos mediadores e moduladores de dor, incapacidade física e sofrimento psicológico, ilustradas aqui então por esses dois modelos, que também são modelos baseados em evidência. Esse aí proposto pelo Vlain, de um grupo de psicólogos e fisioterapeutas da Bélgica, né? E esse outro modelo aqui proposto pelo Michael Nicholas, que ilustra bastante essa interação entre diversos aspectos ou dimensões biológicas, psicológicas, cognitivas e sociais. Então, partindo desse modelo e partindo dessas evidências, né, vamos avançar um pouquinho agora, então, e começar, né, a se aproximar um pouco dessa conversa entre avaliação psicológica e dor numa perspectiva multidimensional. Bom, então, em função das características multidimensionais da dor crônica e das evidências existentes da relação entre diversos fatores mediadores da dor, incapacidade e estresse psicológico, é importante identificar e atuar sobre esses fatores. Então, se a dor é definida e compreendida como um fenômeno multidimensional, eu tenho que compreender a relação entre essas múltiplas dimensões. Seria muito interessante a gente falar aqui um pouco sobre intervenções, tá? Mas não é o foco, né, do nosso mini curso, a gente vai falar aqui de avaliação, mas existe uma série de evidências mostrando que, sim, existem várias intervenções psicológicas que funcionam no tratamento de pacientes com dor crônica. Bom, infelizmente, tá, a participação dos fatores psicossociais na dor crônica, ela é menos clara para outros profissionais. Por incrível que pareça, 80% das pessoas vão ao profissional de saúde, vão ao médico porque tem dor. De cada 10 pacientes, 8 vão ao médico porque tem dor. E por incrível que pareça, a maior parte dos médicos tem uma péssima formação em dor. Tá? Isso vale para os médicos, para os enfermeiros, para os psicólogos, não é uma área, não tem uma disciplina de dor na graduação. E quando a gente fala, né, em profissionais de saúde, isso é bastante triste. Existe, né, e as pessoas inclusive não sabem, mas é bastante interessante, uma especialidade, existe um médico especialista em dor. Infelizmente ainda não existe uma especialidade dada ao psicólogo, né? Tem o psicólogo da saúde, tem o psicólogo especialista em avaliação psicológica, mas não tem um psicólogo especialista em dor. Tem poucos psicólogos que entendem do assunto no Brasil. Na Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a gente deve ter aí, acho que uns entre 30, mais ou menos em torno de 30 psicólogos que trabalham com dor, que têm formação para isso. Então, muitas vezes, quando a gente desenvolve um trabalho, a gente tem que se aproximar, às vezes, de um médico, de um físico, que tem uma abordagem, né, que fez uma formação nessa área, para poder fazer um trabalho multidimensional, para poder fazer um trabalho de equipe, né? Então, o que contribui para a intensidade da dor, incapacidade física e aumento do sofrimento psicológico, não é tão claro assim para os outros profissionais. E aí, muitas vezes, um profissional que trabalha com dor, um médico, um fisioterapeuta, não tem ideia por que e quando encaminhar um paciente que tem dor para um psicólogo, né? Ele não tem nem ideia, algumas pessoas, que o psicólogo trabalha inicialmente com avaliação psicológica, né? Eu entendo que todo psicólogo deveria trabalhar com avaliação. Não tem como você pensar em alguma intervenção sem fazer uma avaliação, né? Sem ter um diagnóstico, né? Então, é por isso que eu acho que a área da avaliação é uma área de base da psicologia, porque toda intervenção pressupõe uma avaliação, pressupõe um diagnóstico. Então, tradicionalmente, né, quando esse paciente é encaminhado para o psicólogo, né, quando o médico faz uma intervenção que não funciona. Não deveria ser essa a intenção. Tá? Então, também não deveria ser a intenção do encaminhamento para o psicólogo quando o médico não encontra nenhuma evidência de dor
nenhuma evidência física da dor. Ah, não tem nenhuma alteração de imagem no teu exame, então acho que a tua dor é psicológica. Não é assim que deveria funcionar a coisa, né? O médico, ele deveria encaminhar quando? Gostaria que vocês respondessem essa perguntinha, a gente já volta a conversar. Então, o médico ou o fisioterapeuta ou um outro profissional deveria encaminhar o paciente para o psicólogo quando houvesse evidência de alguns desses aspectos aqui presentes, né? Quando o paciente já sofreu uma série de intervenções e não tem uma resposta, né? Quando o paciente tem uma dor e ele fala: "Eu não quero voltar a trabalhar", né, não é por isso que ele vai ter dor, né. Mas isso contribui para o quadro de dor e incapacidade de sofrimento psicológico. Quando o meu paciente tem dor e tem estressores importantes. Então essas são razões que justificam um pouco esse encaminhamento desse paciente para ser abordado de forma, multidimensional. Então, a avaliação psicológica do paciente com dor, ela não pretende estabelecer um diagnóstico das causas da dor. Como foi apresentado inicialmente na definição, a dor tem componentes biológicos, sociais, psicológicos, cognitivos, né, e não apenas psicológicos, tá? Né? Então, quando esse paciente geral é encaminhado pelo profissional de saúde para o psicólogo? Quando os sintomas apresentados pelo paciente são maiores do que os esperados pela avaliação clínica ou imagens. Eu tenho uma lesão muito pequena na coluna e eu refiro uma dor horrorosa. Aí faz com que alguns neurologistas encaminhem esse paciente para o psicólogo. Na verdade, a melhor indicação, né, que deveria ser feita para encaminhar esse paciente para o psicólogo é quando a participação do psicólogo, né, ela faz parte de uma intervenção e avaliação multidimensional e visa entender o papel de diversos fatores no desenvolvimento, modulação e manutenção da dor. Então, ele não está falando aqui de dores de natureza psicológica, de etiologia psicológica, mas sim de dimensões cognitivas, afetivas, sociais e comportamentais que podem complicar quadros de dor. Vamos lá, então. Então, uma indicação adequada para o encaminhamento dessa pessoa que tem dor, né? Pensar que no caso de uma fibromialgia, de uma artrite reumatoide, eu gostaria que o psicólogo identificasse aspectos psicológicos e comportamentais envolvidos na dor, sofrimento, incapacidade física e respostas ruins ao tratamento. Veja bem, uma colocação já, né, de psicólogos lá em 99, né, mais de 20 anos, que já existe uma clareza de quando encaminhar essa pessoa. Quem é indicado para encaminhar para o psicólogo? Qualquer paciente com dor? Com certeza não, né? Agora, aquele paciente que já tem dor há 10 anos e nunca respondeu bem ao tratamento, com certeza esse sim, tá? Uma outra indicação aí, né, já de 96, então veja, mais de 25 anos, né? Quando o paciente tem uma incapacidade física moderada ou severa, né, quando a dor interfere na habilidade da pessoa em realizar atividades rotineiras, eu falto muito ao trabalho, eu não saio mais com meus amigos, eu não consigo mais limpar a casa, estou sempre com dor, né, também é importante. Quando houverem sinais importantes de estresse, e aí vale a pena adicionar estresse, ansiedade e depressão, quando houver uso excessivo de medicação ou drogas, tá? Isso não é muito comum ainda no caso do Brasil, no caso dos opioides, mas já existem países que têm uma pandemia de uso de opioides, né? Estados Unidos e Canadá, uma série de uso excessivo de opioides. No caso do Brasil é mais comum, às vezes, quando a pessoa começa a fazer uso de álcool. Algumas pessoas gostam de combinar medicação e álcool porque dá uma certa analgesia. E às vezes a pessoa tem, além de ter um problema, por exemplo, de lombalgia, ela já tem um outro problema de alcoolismo, tá? Esse outro elemento aí do uso excessivo do plano de saúde, ele não é comum na nossa cultura ainda, mas deveria ser, né? A Unimed e os outros planos de saúde deveriam prestar um pouco mais de atenção quando o paciente começa a ir a muitos médicos procurando uma causa, ou quando ele começa a fazer muito exame, ele faz 3 ressonâncias por ano. Não, se você tem
uma ressonância, parece uma lesão, não precisa repetir ela a cada 3 meses, não vai mudar muita coisa em 3 meses. Então, se as operadoras de saúde fossem um pouco mais focadas numa saúde total, elas começariam a, quando o paciente usa muito o sistema de saúde, principalmente privado, né, o público também deveria pensar nisso, mas aí seria uma boa indicação de dizer, opa, procure um psicólogo que você está usando demais o sistema. E quando tem falhas excessivas no tratamento, isso é um outro elemento, né? Já passou por vários profissionais, nada resolve, bom, não que seja psicológico, mas vale a pena incluir um psicólogo aí no circuito. Então, teoricamente, o paciente deveria vir com um encaminhamento, mas em geral ele não vem, e aí você faz uma avaliação, e aí dá essa devolutiva para o profissional que te encaminhou, tá? Então, na minha prática, né, eu já trabalho com avaliação psicológica de pacientes com dor desde 97, né, fiz o meu mestrado nessa área, fiz doutorado nessa área, e já trabalhei em clínicas de dor diferentes, né, com esquemas de encaminhamento diferentes, mas em geral, né, eu recebo encaminhamentos, os pacientes são encaminhados para mim, né, por outros profissionais de saúde, em geral médicos e fisioterapeutas, tá, que entendem de dor, né, raramente, talvez eu não tenha nunca recebido um caso de algum paciente que me procurou espontaneamente, né. "Ah, eu vou no doutor porque eu ouvi dizer que ele é psicólogo da dor ou porque eu acho que a minha dor é psicóloga", não, em geral eu encaminho, né, eu recebo pessoas nessa perspectiva de abordar um problema de forma multidimensional. E sempre que eu faço uma avaliação do paciente com dor, eu dou uma devolutiva, eu encaminho um parecer para o paciente e encaminho um parecer para o médico ou profissional de saúde que encaminhou o paciente para mim, tá. No final eu vou mostrar para vocês um modelo de parecer. Bom, qual é o objetivo da avaliação psicológica de pacientes com dor? Estabelecer um diagnóstico do quê? Daqueles fatores que contribuem para quadros de dor, tá. Daqui a pouquinho vai ter um caso clínico para fazer, mas a ideia é que vocês possam já tendo em mente aqueles aspectos lá, né. Diagnóstico do quê? De depressão, de ansiedade, de estresse, porque de pensamentos catastróficos, de autoeficácia, porque esses elementos são importantes. Bom, a realização de uma avaliação psicológica também pode dar, ou deve dar, né, subsídios para um plano de intervenção. Muitas vezes também eu posso avaliar o meu paciente para ver se houve uma mudança dos sintomas. Então é muito comum, vocês não vão ter a chance de conhecer aqui, mas eu costumo avaliar o paciente antes e depois e sobrepor os resultados dele num gráfico lá para ver se houve mudança de um elemento ou de um momento, né, antes da intervenção para outro depois da intervenção. Em termos de impacto no tratamento, isso é mais para a linha de pesquisa, né? E uma outra possibilidade é predizer respostas ao tratamento, né? Deu exemplo agora aqui, né, daquele estudo sobre pensamentos catastróficos. Então, o neurologista, né, meu colega Wilker, ele aplicava a escala e se o paciente tinha um score alto na escala, ele não colocava o neuroestimulador, porque o paciente vai ter uma resposta pobre ao tratamento. Isso vale também para depressão. Pessoas que têm sintomas importantes de depressão têm respostas piores às cirurgias. Então é melhor tratar esse problema e depois submeter a pessoa à intervenção. Uma outra autora, a Anne Ganza, que é uma psicóloga canadense, já lá em 94, ela deixava bem claro quais eram os objetivos do trabalho do psicólogo, da avaliação. Determinar quando aspectos psicológicos estão contribuindo para a precipitação, exacerbação ou perpetuação da dor crônica. Ela coloca com muita clareza, tá? Ninguém está falando aqui de identificar a causa da dor, tá? Esqueçam essa ideia, ela não existe, tá? Eu vou identificar os aspectos complicadores. E identificar também se existem alguns distúrbios psicológicos ou disfunções anteriores ou posteriores à dor. Então, o meu paciente já tem um quadro de depressão há 20 anos e agora ele tem um quadro de dor. Isso é uma coisa. A outra coisa é, estava tudo bem. Depois que começou a artrite, a pessoa começou a ter depressão. Então, é importante. É também importante fazer essa avaliação para pensar em qual tipo de intervenção mais indicada, né? O exemplo do lado do neuroestimulador. Vou fazer cirurgia, melhor trabalhar, né, as condições, os aspectos psicológicos do paciente antes da intervenção. Deixa ele melhorar um pouquinho, depois faz a intervenção, tá? E um objetivo bastante importante aí da avaliação psicológica também é oferecer suporte ou responder perguntas, né? Então eu atendi uma paciente, ela tinha um quadro ali de herpes zoster
que causa bastante dor. Ela foi encaminhada para mim por uma médica de São Paulo, que ela procurou, que fez um bloqueio, né, um bloqueio nervoso, e que contribuiu para a dor reduzir um pouco, mas ela não ficou sem dor. Então ela queria entender, né, por que eu tive essa dor agora? Por que eu tive herpes zoster? Né? O que aconteceu comigo que de 2 anos para cá eu piorei muito a minha saúde, e foi logo no momento que eu me aposentei, que aconteceu uma série de coisas interessantes, outras nem tanto. Então foi feita a avaliação e foi explicado para ela: ó, você passou por eventos estressantes importantes, diversos, né? Você tem um padrão de ansiedade, você é hipervigilante, tudo isso contribuiu para que houvesse uma imunossupressão do teu sistema psicológico, do teu sistema imunológico, e aí o herpes zoster se manifestasse. Não é uma doença, é uma doença que todo mundo tem contato com herpes zoster, com esse vírus, tá? Por que alguns desenvolvem? Em geral, pessoas que têm doenças autoimunes ou idosos, porque acontece uma baixa do sistema imunológico, que foi o quadro dessa pessoa. Então ela, agora entendi o que aconteceu comigo, tá? Perfeito, né? Ela fez 10 sessões, né, e melhorou bastante do quadro de dor dela, né, não ficou sem dor, e ela já sabia que quando ela se estressava, a dor piorava, então ela foi desenvolvendo uma série de estratégias para lidar com essa situação, mas isso não é assunto desse workshop, desse mini curso, porque a gente está falando aqui de avaliação psicológica, mas sim para um outro curso sobre intervenção, né? Mas primeiramente foi importante reconhecer, a partir da avaliação, os aspectos que estavam contribuindo para o quadro dela de dor, ok? Bom, então eu já falei um pouco aqui, né, dessa compreensão teórica sobre dor, né? Já falei um pouco dos objetivos do processo de avaliação psicológica, e agora eu vou estar abordando com vocês as questões metodológicas. Quais métodos são passíveis de utilizar? Tá? Entrevistas semi-estruturadas, testes psicológicos ou inventários, análise do comportamento, observação, medidas de saúde. Esses são os métodos mais utilizados. Todos eles têm vantagens e desvantagens. E, como vocês podem ver, né, tradicionalmente, quando a gente fala de avaliação psicológica, a gente fala, às vezes, em técnicas projetivas, né? Por que eu não trouxe aqui, então, para vocês aí, a questão das técnicas projetivas? Porque não existe nenhuma evidência mostrando uma relação entre personalidade e dor. Por isso, não usar técnicas projetivas, tá? Os instrumentos mais usados são escalas, inventários, né? Assim como testes psicológicos, mas eu diria que tudo começa a partir da realização de uma boa entrevista, tá? De maneira genérica, né? A entrevista tem algumas vantagens, né? Ela permite que você entenda o significado atribuído ao paciente a essa situação, permite que você entenda, né, toda a história dessa doença atual, né, as expectativas, a compreensão do paciente, as estratégias que ele usa, mas em termos, por exemplo, de presença de transtornos, ela não me permite comparar esse paciente com outros, às vezes, tá? Isso é um dado importante, que os testes ou escalas, muito mais escalas e inventários do que testes psicológicos, vão me permitir compreender, tá? E aí, ainda em termos de análise de comportamento, em algumas populações, principalmente crianças, né, até aí os 6 anos, a entrevista não dá muito conta do recado, eu tenho que avaliar, principalmente em bebês, por exemplo, né, análise de comportamento, e a observação, mas eu digo que é uma observação não estruturada. É aquela observação que acontece durante a entrevista, então eu vejo, eu fico atento a como o meu paciente senta, como ele levanta, expressões faciais que vão me permitir entender um pouquinho aí a questão da dor por uma outra via, tá? E medidas de saúde, então, são outro método interessante de usar. E por medida de saúde, aqui eu digo, perguntar para o paciente quanto você ganha e quanto você gasta de remédio, tá? Se você gasta metade do que você ganha com medicação e médico, você está estressado, né? Você está com uma série de outros problemas, né? Número excessivo de faltas ao trabalho, à universidade,
a pessoa parou de sair, ela não vai mais em festa, ela não faz mais nenhuma atividade física, são outras medidas de saúde de forma indireta que me dão ideia um pouco da saúde desse paciente. Bom, na entrevista então, o que eu posso abordar de conteúdo, né? Eu tenho um roteiro de entrevista bastante estruturado, tá? Eu estou trazendo alguns tópicos para vocês aí, e é óbvio que a primeira coisa que eu faço quando eu atendo essa população, é explicar para ele o que eu vou fazer. Eu explico para ele aquele modelo biopsicossocial da dor, para que fique claro que eu não estou dizendo que a dor dele é de fundo emocional, e aí depois eu explico que, então, nesse processo ele vai passar por uma avaliação, onde eu vou tentar identificar quais são os aspectos que complicam o quadro dele de dor e quais seriam as possibilidades de desenvolvimento, vamos dizer assim, de habilidades e competências para lidar melhor com essa condição. E aí, sim, eu pergunto se ele tem alguma dúvida, se ele entendeu, e aí eu falo para ele, olha, então nós vamos ter 2 encontros, onde eu vou te entrevistar, para entender um pouco a história da tua doença, e aí você vai levar algumas escalas para casa, você vai responder, no teu retorno você vai fazer você vai trazer as escalas, eu vou terminar a avaliação e vou te dar uma devolutiva. Terminou a devolutiva, eu elaboro um documento, né, um laudo psicológico, e aí o paciente recebe esse laudo por e-mail e vai o mesmo documento para o profissional de saúde que encaminhou a pessoa para mim. Bom, então aí, né, então eu começo perguntando, né, com relação à intensidade da dor, né, tentar entender um pouco a história dessa doença aí, com relação aos aspectos sensoriais, localização, intensidade da dor, tipo de dor, o que piora a dor, né? Quais são os fatores agravantes, quais são os fatores de proteção, o que melhora essa dor? A maior parte dos pacientes falam, né? O que melhora a minha dor é medicação, né? E fala, o que mais? Bolsa de água quente melhora? E aí a pessoa vai se apropriando um pouquinho, tentando perceber. Algumas pessoas têm muita dificuldade em perceber o que piora a dor, né? E alguns já vêm meio pronto e dizem, não, o estresse piora a minha dor. Quando ele fala, não sei, não consigo perceber nada. Quando fica frio a dor piora? Piora. Tá, que mais? E o estresse piora? E por assim vai. Eu quero entender um pouco, né, a história da pessoa, a história de saúde dela, né? Doenças que teve anteriormente, então às vezes a pessoa fala, eu estou com dor de cabeça há 2 anos, mas eu sempre tive dor de cabeça, só que ela piorou. Opa, então eu entendi. E aí eu pergunto, e quais são as doenças mais comuns na sua família? Quem tem cefaleia, em geral, fala, eu tenho alguém na família que tem cefaleia também. Então, né, é uma doença que tem um componente, diria, né, biológico bastante importante, né? Isso também acontece na fibromialgia e outras doenças. E aí também, quando eu falo de doenças prévias, né, da família, eu também me refiro à ansiedade e depressão, que é importante abordar essa questão. Que tratamentos realizou, o que funcionou, o que não funcionou, né? Qual é a história dela de drogas e álcool? Drogas aí são medicações também, tá? Qual é o tipo de medicação que ela toma, né? O que já tomou, o que toma atualmente, né? E o consumo de álcool, né? Frequência e tipo de substância, tá? Se tem uma história de problemas psiquiátricos, eu não gosto do termo problemas psiquiátricos, porque a não ser que o psiquiatra tenha um problema, né? Eu acho melhor a gente chamar de transtorno mental ou disfunção, tá? Eu acho o termo disfunção mais leve, né? As pessoas têm várias disfunções, tanto orgânicas, né? Como às vezes uma intolerância à lactose, uma coisa assim, e a gente poderia entender, isso é uma disfunção do meu corpo não processa lactose, meu corpo não processa glúten, né? Às vezes a gente podia entender depressão como meu corpo não processa uma certa substância, um neurotransmissor, que me deixa com o humor rebaixado. Seria muito mais fácil entender nesses termos do que como uma doença mental, como se fosse uma coisa que não existe, que é culpa da pessoa. Enfim, essa história de presença de transtornos mentais deve ser investigada, tá? Nos fatores emocionais e cognitivos vai entrar tudo o que eu falei até agora. Depressão, autoeficácia, expectativa, hipervigilância, estratégias de enfrentamento, evitação, aceitação, tudo aquilo que a literatura mostra, tá? E aí eu pergunto um pouco sobre
Peço que ele me fale um pouco das coisas que ele tem dificuldade em fazer. Abordo questões trabalhistas e litígios, né? Está satisfeito com o trabalho, o que faz, tira férias, não tira. Abordo o sono, né? Eu peço que ela me diga como é que é o sono dela, se acorda cansada ou descansada. Peço que a pessoa me conte um dia dela em geral como é. O que você faz? Que hora você acorda? 7h30. E depois? Faz o quê? Até a hora que ela vai dormir, para entender um pouquinho aí, né? Daquele cara que não faz nada, só fica cama, sofá, TV, levanta. Ou aquela pessoa que faz as suas atividades diárias mesmo com dor, tá? E é óbvio que as questões sociais, motivacionais e familiares também são abordados, tá? Isso em 2 sessões. Bom, então é importante fazer esse recorte aqui, né, do referencial teórico e instrumentos. Existem vários modelos teóricos sobre dor, né, alguns da psicologia, outros de outras áreas. Aí, como eu falei antes, neurociências, TCC, são as abordagens mais adequadas em termos de modelos teóricos. Em termos de instrumentos, principalmente escalas, né, questionários e inventários, a gente tem um número bastante grande de questionários fora do Brasil. Eu diria que não falta questionário para avaliar muitas das dimensões da dor, né? Evitação, fear avoidance, medo de evitação, pensamento catastrófico, aceitação, depressão, ansiedade, algumas escalas bem específicas na hipervigilância. Hipervigilância é para dor, tá? Não é hipervigilância para tudo. E a gente tem no Brasil um número mais limitado de instrumentos, mas eu vejo que não faltam instrumentos, tá? Se você colocar lá escalas, dor, vão aparecer vários instrumentos, tá? Eu mesmo validei 4 escalas para pacientes com dor no Brasil. Uma de incapacidade, uma de depressão, uma de autoeficácia e uma de pensamentos catastróficos, tá? Além disso, existem várias escalas sobre estratégia de enfrentamento, sobre pensamentos catastróficos. Tem mais uma que o grupo do Rio Grande do Sul validou, tem várias sobre ansiedade que são usadas, o RADS, tem bastante instrumento, tá? É só correr atrás. Bom, e aí então, tá, eu vou apresentar alguns instrumentos para vocês, dos quais eu já falei. Então esse questionário, Roland Morris, de incapacidade, né? Ele foi publicado na revista Dor. Você vai dar essa folhinha para o paciente, ele vai sempre responder, né? Pensando em como ele está hoje, hoje é atualmente, quer dizer, mais ou menos essa semana, não é a vida inteira, e ele vai marcar aí, né? Os itens que se aplicam a ele. Por exemplo, né? Fica em casa a maior parte do tempo por causa da dor, se acontece com ele, ele marca. Não durmo tão bem por causa da dor, e assim por diante, tá? Esses artigos, essas escalas, elas foram publicadas, então vocês têm que estar atentos aí, né, ao ponto de corte, qual é a média de fio padrão, o que é um resultado importante de incapacidade. No caso desse teste, a média de ponto é 12, desvio padrão 4, quer dizer, quando o cara tem ali 2 mais 4 é 16, mais 4, 20, quando ele tem 20 pontos, isso indica um nível de incapacidade importante. 12, não, 12, todo mundo que tem dor está mais ou menos por aí. Tá? Então é importante fazer essa compreensão em termos de interpretação dos scores. Temos essa outra escala, que é uma escala de depressão, que eu validei também. Ela é uma escala que ela tem uma grande vantagem, que ela não tem sintomas orgânicos de dor, como tem o BDI. Tá? Eu, particularmente, não gosto de usar o inventário de Beck de depressão, porque ele tem uma série de sintomas orgânicos de depressão, que são bastante ruins, mas são principalmente ruins quando você trabalha com pessoas que têm doenças orgânicas, né? No caso da dor, a pessoa fala, perda de libido, perda de sono, aumento de peso, falta de apetite, tudo isso acontece com quem tem dor e às vezes não é um sintoma de depressão. Então o Beck, ele é péssimo para avaliar depressão em pessoas com dor. E esses questionários, tanto essa escala de depressão que faz parte do DAS, tá, quanto a própria RADS, que é uma escala hospitalar, que avalia ansiedade e depressão, são instrumentos mais interessantes porque não tem esses itens somáticos. Então, você tem apenas itens afetivos e itens cognitivos, né? Quando você coloca ali, né? Me senti desvalorizado. Isso é cognição, tá? Tenho me sentido sem valor, também cognição, né?
não tive entusiasmo para nada, falta de ânimo, tá? Então isso é afeto. Então vocês têm aí itens que avaliam ansiedade e depressão. Embora eu tenha validado essa escala, eu acabo usando mais a RADS atualmente, que é a escala de ansiedade e depressão hospitalar. Ok? Um outro instrumento aí que eu uso bastante, tá? Essa escala de pensamentos catastróficos, ela foi publicada na revista Acta Fisiátrica, não é uma revista da psicologia, tá? É um instrumento bastante usado por fisioterapeutas, por vários profissionais. Mas pensamento catastrófico, em geral, é um conceito trabalhado um pouquinho pelos fisioterapeutas, até dão conta de trabalhar um pouco, mas mais pelos psicólogos de orientação cognitiva comportamental. Então vocês têm aí, né, um instrumento que também, né, no Brasil tem duas possibilidades de escala, tem essa e tem de um outro grupo lá do Rio Grande do Sul, né, e as duas são bastante sensíveis para identificar esse padrão de pensamento. De novo, tem uma média específica, desvio padrão, e tem que saber interpretar isso aí, tá? Vocês vão fazer um estudo de caso daqui a pouco, mas também para trabalhar essa questão aí da média e desvio padrão, no nosso intervalo aí, vocês podem trazer dúvidas sobre esse aspecto. E aí, por último, né, esse questionário de autoeficácia sobre dor, que vai, né, novamente, né, voltando aqui, tá? Um detalhe importante é que nessa escala de pensamentos catastróficos, um pouco diferente das outras, o paciente não responde isso pensando em geralmente, ele responde a escala pensando quando a dor está forte. Quando está dor de intensidade 10, eu penso que não importa o que eu fizer, minhas dores não mudarão? Quase sempre. Né? Se você vai responder aqui 4, 5, 4, 5, 3, você vai ter um padrão hipervigilante, tá? No caso da autoeficácia, aqui é um pouquinho diferente. Tá? A autoeficácia avalia o quanto você consegue funcionar quando está com dor. É diferente de incapacidade física, tá? Fica em casa para não sentir dor é uma coisa. A outra questão é quando você responde. Posso aproveitar as coisas apesar da dor. Tem gente que mesmo com dor consegue aproveitar a vida, tá? Posso visitar os meus parentes mesmo com dor. Tem gente que vai. Tem gente que não funciona, não consegue ter comportamentos de autoeficácia quando tem alguma dor. Bom, então esse aí é o modelo de laudo, né, com a qual eu trabalho. Então, terminou a avaliação, né, eu já tenho um padrão para fazer isso no Excel, que gera esse gráfico aí. Então, eu coloco as escalas ali, né, naquela planilha, onde a linha verde é a média das pessoas com dor. Eu não posso comparar quem tem dor com quem não tem dor, é bem diferente. Eu tenho que comparar essa pessoa que tem fibromialgia ou enxaqueca com um outro grupo que também tem dor. E aí, né, então você pode ver que essa pessoa tem um padrão, né, bastante alto, principalmente com relação à ansiedade e pensamentos e hipervigilância, né. Autoeficácia reduzida, não funciona com dor. Desculpa, pensamento catastrófico aqui, né, moderado. E a gente vai ver então que uma dor de intensidade moderada, tá? Então uma dor bastante, o nível de ansiedade bastante alto, tá? E foi trabalhado com ela durante essa paciente ela veio apenas a 2 sessões, então não deu nem para trabalhar muita coisa, só a ansiedade, tá? Vocês têm aqui então os resultados da entrevista e um padrão psicológico aqui, né, a conclusão, tá? Só queria salientar que esse modelo de laudo aí, ele é lá de 2012, tá? Então muito anterior à resolução atual aqui de 2019, por isso que ele não está nesse modelo, tá? E aí então, eu gostaria, né, quando o paciente faz as sessões, em geral 10 sessões de terapia, dá para o paciente ter uma boa resposta com relação à ansiedade, depressão, pensamentos catastróficos, incapacidade física, né? Eu não costumo atender as pessoas por mais que 10 sessões, tá? Em conjunto com o físio e médico, tá? Não é só o psicólogo fazendo milagre. E aí, então, ao final dessas 10, quando o paciente, né, fecha o tratamento, ele faz uma reavaliação e eu sobreponho os resultados aí. E aí, então, eu queria pedir que, a partir do que vocês têm nesse modelo aí, vocês, né, a partir dos dados que vocês têm na entrevista, eu vou pedir que vocês façam uma compreensão, tá? Então, eu gostaria que vocês elaborassem uma hipótese diagnóstica.
Na verdade, duas, tá? Em termos de DSM, tem algum transtorno? Qual seria a possível hipótese de algum transtorno ou mais de um? E também com relação às teorias que a gente viu de dor. Suponho que alguns de vocês devem ter tirado uma foto lá do slide que eu coloquei sobre os aspectos que contribuem para a dor. Então, daqueles aspectos presentes, ansiedade, estresse, depressão, pensamento catastrófico, etc e tal, questões familiares, laborais, vocês vão elaborar uma hipótese diagnóstica também pensando não só em transtorno, mas com relação a quais aspectos que a literatura propõe que estão presentes nesse paciente, tá? Isso, pensando um pouco nisso, vocês iriam elaborar alguns objetivos. Qual seria o objetivo para minha avaliação? Essa é a pergunta, tá? Então, vocês têm primeira tarefa, hipótese diagnóstica. Segunda tarefa é a hipótese diagnóstica, né? Segundo as evidências da dor. Depois, definir objetivos para esse processo de avaliação. E, por último, pensar em quais métodos ou instrumentos ou escalas eu iria utilizar. Bom, então para a gente começar a fechar, né, é importante que a gente pense assim, né? O meu paciente tem algum transtorno? Ele tem um quadro de TAG, ele tem uma distimia, ele tem uma depressão maior. Isso é algo muito importante de ser diagnosticado, tá? Um transtorno obsessivo compulsivo, né? É importante descartar comorbidades, tanto sejam elas leves ou maiores, tá? Então, talvez alguém poderia ter pensado a hipótese diagnóstica, eu acho que ela tem um TAG, pelo jeito ela já teve uma história, né, de toque, e me faz pensar então que o toque talvez esteja em remissão, mas ela tem um quadro de TAG. Ok, né, ou ela tem uma depressão maior. Mas vamos pensar na TAG, tá? Então, essa é a hipótese diagnóstica 1. A outra questão é eu voltar lá e ver aqueles aspectos que estavam presentes. Então, tem ansiedade, tem estresse, tem depressão, tem hipervigilância ou pensamentos catastróficos, tem desesperança, tem quadros de referentes à autoeficácia reduzida, elevada, a própria questão aí também da aceitação e evitação. Tá? Eu acabo não usando nenhum questionário que avalia fear avoidance ou medo de evitação, porque isso é uma área mais do pessoal da físio, né? Então, em termos de instrumentos, eu consigo com a entrevista e com as escalas que eu apresentei para vocês, salientando aqui, tá? São escalas, não são testes psicológicos, então qualquer profissional pode usá-las, tá? Tem uma longa discussão agora, né? A gente que está na área aí acompanhando essa discussão, saiu uma decisão do STF que meio que, nesse momento, permitia que todo mundo tivesse acesso e a compra dos materiais psicológicos, sejam livros ou sejam escalas que vêm no formato de livros, tá? Não é o caso dessas escalas, elas foram publicadas em revistas científicas de acesso aberto, então elas não são testes, tá? Elas são escalas que algumas medem fenômenos psicológicos, outras medem fenômenos outros, que não são de exclusividade do psicólogo. Tá? E todas elas são de livre acesso, foram publicadas em revistas científicas, então não são exclusivas de psicólogos, tá? Isso é só um porém. Bom, e aí pensando um pouco na teoria, eu consigo parar e olhar para esse paciente e pensar o que complica a vida dele em termos psicológicos, em termos emocionais e cognitivos? Existe algum elemento que é perpetuador, que contribui, que ajuda a manter ou que exacerba o quadro dele? Né? No caso dessa pessoa aí, sim, ansiedade, né? Bastante importante. Tá? Depressão também aparece na entrevista. E quando na entrevista aparece uma coisa, no teste aparece outra. Você tem que pensar, você tem que conversar, né? Você tem que ser coletor, informação, dados de duas fontes. Uma entrevista, outra é a escala. Já aconteceu comigo de pacientes que não apresentam uma pontuação importante numa escala de ansiedade, mas na entrevista se apresentam visivelmente ansiosos, né? Às vezes até usando medicações.
E aí eu fico com a minha avaliação da entrevista. Eu vou até dizer, ó, no teste aparece uma depressão moderada ou leve, porém, na entrevista apareceu esse dado. Então, você tem que fazer uma integração. Bom, em termos de objetivo, vocês não tinham que responder isso especificamente, depende um pouco da literatura. Então, qual é o objetivo dessa entrevista, né? Desse processo de avaliação, desculpa? Responder quais são os fatores que contribuem para o aumento da intensidade da dor, para a incapacidade física e para o sofrimento psíquico, tá? Então, na conclusão desse relatório, desse laudo, vocês têm, né, um pouco a resposta para essa pergunta, tá? O padrão psicológico apresentado por D, de tensão emocional descrito acima, em especial sintomas de ansiedade e estresse, reduzida assertividade, autoeficácia reduzida, estratégias passivas e uso excessivo de medicação contribuem para a sua incapacidade física, poderia ter dito, e exacerbação do quadro de dor e sofrimento emocional, além de interferirem na dinâmica familiar, no empobrecimento das relações sociais e provavelmente na manutenção dos sintomas de ansiedade e depressão. Então, essa paciente é um exemplo típico de ciclo vicioso. Ela tem um quadro de dor importante, sim, ela tem uma discopatia degenerativa e fibromialgia. Eu até acho que ela também tinha bruxismo ou DTM, mas tem uma série de complicadores, de mediadores psicológicos e sociais que vão complicar o quadro dela. Ela é uma paciente que ela usava bastante medicação, ela fazia um uso excessivo de Oxycontin. Ela tinha uma condição financeira bastante boa, mas tinha muitos problemas, inclusive, né, dentro dos estressores ali aparecia problemas com a Receita Federal, problemas no Ministério do Trabalho, morte de funcionário no trabalho, então uma série de eventos, acidente do marido de carro, então uma série de eventos. É por isso que ela tem dor? Não, ela tem dor quase desde que ela nasceu, ela tem até uma história de dor lombar familiar, mas que acabou se agravando diante de todos esses aspectos. É dor de natureza psicológica? Não, pessoal, não tem dor psicológica, tá? A dor é um fenômeno que tem componentes, né? Biológicos, cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais. É importante você entender o papel de cada um desses aspectos na história dessa pessoa, tá? Aproveitando aqui, então, o objetivo é responder essa pergunta. Quais são os aspectos que participam do quadro de dor? Qual seria um não objetivo? O que não é o objetivo dessa avaliação? O que causa dor? Né? Se você soubesse avaliar isso, você poderia montar um ótimo negócio. Tá? Não é o papel do psicólogo dizer o que causa dor. Tá? Às vezes não é nem o do médico, né? É se entender quais são os aspectos que contribuem para esse quadro. Essa relação de causalidade, ela já se perdeu, né? A gente está vivendo um outro paradigma de entender as relações entre as coisas, não nessa relação de causalidade. Isso vale para muitas coisas, mas vale principalmente para a avaliação psicológica, onde o fenômeno com o qual a gente trabalha, ele é extremamente complexo, ele é dinâmico, mas não é por isso que eu não vou compreendê-lo. Eu tenho que dar uma inteligibilidade a esse processo de adoecimento. E uma resposta pouco ou não inteligível é dizer isso é de causa psicológica. Isso é uma resposta, né, completamente equivocada. A gente está tentando entender o que contribui e qual seria a melhor intervenção. Tá? Então, espero que com esse mini curso, né, bastante breve sobre o tema, a gente poderia falar sobre isso 8 horas, em geral eu dou um curso que tem 4 ou 8 horas desse conteúdo. Aqui o direcionamento foi mais em avaliação psicológica. Surgiram algumas dúvidas ou colocações. A ideia é que a gente possa ter um espaço para discutir isso. E também uma outra questão que eu gostaria de colocar para vocês diz respeito ao uso de instrumentos. Né? Então, se a gente tiver um tempinho, a gente poderia olhar um pouco essa questão em conjunto e pensando um pouco nas possibilidades que vocês têm aí de recursos, né? Seja internet, seja pelo smartphone ou pelo computador, talvez vocês pudessem colocar aí, né? Para a gente começar a fechar esse nosso mini curso, coloquem aí em alguma base de dados, até Google Acadêmico, talvez, mas enfim,
coloquem os dois descritores ou palavras-chave. Escalas, dor. Ou ainda, se quiserem um pouquinho além, vocês podem colocar avaliação psicológica, dor. Vejam o que vocês vão encontrar de instrumentos. Tem um número bastante grande de escalas, de testes, e aí quando eu pensei ali sobre método ou escalas, é importante que vocês vejam aí o que vocês podem ter acesso na rede. Se quiserem até talvez ser mais diretivos, coloquem aí, né? Sardar, talvez você já encontre algumas escalas, né? Ou vocês podem colocar alguma escala que vocês viram ao longo desse período aí, ou que algum colega conhece, para ter um pouquinho de acesso ao que está disponível em termos de escalas, tá? É claro que, como eu falei, né? Vocês podem usar testes que vocês já conhecem, testes psicológicos, como o BDI, eu até não acho melhor, mas é uma possibilidade. A gente também pode discutir um pouco sobre outros testes. Posso usar o QATI? Vai usar o QATI para avaliar o quê? Então ainda tem um tempinho para que a gente possa fechar essa discussão com relação às possibilidades de instrumento. Eu diria que a maior possibilidade é a entrevista, mas usar escalas ou questionários como medidas objetivas de determinado construto é uma prática que eu gosto bastante. Então vejam o que vocês vão encontrar aí sobre escalas ou testes psicológicos na área de dor. Bom, caros colegas, para concluir então, né, espero que vocês tenham apreciado a tarde, né, nesse mini curso com um tema que diria, relativamente novo e bastante relevante para a maior parte de vocês. É uma área onde realmente existem poucos especialistas, onde as pessoas conhecem pouco sobre como atender o paciente com dor, mas como eu já disse, né, essa compreensão do paciente passa por uma questão teórica, mas também passa um pouco pelo o que eu vou avaliar nesse paciente. E espero que o minicurso tenha dado subsídios para que vocês possam ter uma melhor compreensão sobre o assunto. Então eu queria aqui colocar algumas questões para a gente poder concluindo, tá? É importante que você aborde e entenda o paciente de forma holística, né, na sua totalidade. Não naquele discurso holístico vago, né? Mas sim num discurso holístico no sentido de entender as múltiplas dimensões da dor e como isso ocorre com essa pessoa. É importante que vocês pensem a avaliação como uma situação que pode proporcionar informações importantes, não só ao paciente, mas também à equipe de saúde, sobre os aspectos intervenientes, né? É benéfico isso muitas vezes, mesmo que não haja uma intervenção psicológica, como no caso daquelas escalas ali da escala de pensamento catastrófico que eu referi que o meu colega usava, tá? Em termos de intervenção, a gente sempre tem que pensar, né, embora não seja o foco desse mini curso, que intervenções multimodais são superiores às unimodais. Então, enquanto psicólogos, se vocês forem tratar pessoas com dor, é importante tratar de forma interdisciplinar, em conjunto com fisioterapeuta, médicos e psicólogos ou até mesmo outros profissionais. E as evidências mostram que essas intervenções com múltiplos profissionais ou até interdisciplinares são superiores às intervenções individuais. Bom, outra questão. Avalie objetivamente a evolução do paciente, tanto com relação à medicação, incapacidade, aderência ao tratamento e resposta. Depois de 10 sessões, o que mudou? Reduziu a incapacidade física? Melhorou a depressão? Reduziu a ansiedade? Bom, com relação ao custo da avaliação, eu não diria nem ao custo da avaliação, mas ao custo da intervenção multidisciplinar, embora ela tenha um custo um pouco mais alto, né, ela tem um valor agregado muito importante, né? Os pacientes melhoram muito mais quando eles são atendidos por uma equipe de profissionais, tá? E nesse sentido, eu acho que a avaliação psicológica de pacientes com dor é uma área que pode ser aplicada a outras áreas da saúde, né? Vamos pensar aqui do paciente com outras doenças crônicas. Acho que é uma porta de entrada para o psicólogo. Tem necessidade de profissionais que entendam desse assunto. E eu espero que esse curso tenha auxiliado vocês a se capacitarem um pouquinho mais nesse sentido. Obrigado por estarem conosco aqui no terceiro seminário catarinense de avaliação psicológica.
Espero que vocês apreciem o evento ao longo desse período. Um abraço, obrigado a todos vocês.